RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, começa agora mais uma edição do RBV Agro. Oi, Angélica. Oi, Murilo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo certo. Fora o calor, meu Deus do céu, sol a pino, sol a semana toda, Angélica. É, isso mesmo, muito quente, mas acho que tivemos aí todos os dias temperaturas na casa dos 30 graus ou acima, né? Em algumas regiões até 35 graus. Eu acho que ficou por aí mesmo. Bom para quem está de folga, para quem pode colocar uma bermuda, um chinelo, curtir uma piscina, sombra e água fresca. Aí sim, né? Mas é aquela história, são poucas pessoas que têm essa vida boa aí. A maioria, como a gente, tem que trabalhar mesmo, não tem muito o que fazer. E o agricultor, então, nem se fala, né? De sol a sol na lida do campo, não tem como escolher clima, é todo dia. É verdade, Angélica. O pior é que esse calor em excesso pode ocasionar temporais, chuva de granizo, chuva em excesso e aí o colono perde o sono. Mas não tem muito o que fazer, afinal nós estamos no verão. Pois é, eu acredito que na semana que vem já deve dar uma amenizada nesse clima aí. Vamos torcer pelo nosso agro também, principalmente. Vamos sim, mandando energias boas aí para que o clima fique estável. E para começar o programa de hoje, um alô para toda a equipe da Beagro Máquinas e Equipamentos, sempre ao lado dos produtores aqui do meio oeste catarinense, empresa que acredita no nosso trabalho e patrocina o RBV Agro. Destaque do RBV Agro. Fraiburgo realiza abertura oficial da colheita da maçã. Safra tem impactos causados pelo clima. Epagre reúne técnicos e produtores em mais um dia de campo do tomate em Caçador. Na Estação Experimental de Videira, foi realizado um curso para produtores de vinho. Cidasc entrega registro de inspeção estadual a frigorífico, que pode agora voltar a funcionar na região meio-oeste. Vamos falar também sobre a produção de feijão, que caiu por conta das chuvas em Santa Catarina e o preço sobe para os produtores. E uma visita de uma comitiva italiana para conhecer variedades de maçã da Epagre que são resistentes a doenças, como a mancha da gala. RBV Agro. Começamos o RBV Agro com uma boa notícia, um reforço na frota de veículos e equipamentos da Epagre. O governo do estado realizou nesta semana em Florianópolis a entrega de 42 veículos Renault Kwid para apoiar as ações de extensão rural e pesqueira em todas as 16 regionais da Epagre em Santa Catarina. Os veículos foram entregues pelo governador Jorginho Melo às equipes técnicas. Acompanharam o ato o presidente da Epagre, Dirceu Leite, e também o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colato. O valor investido é de mais de 2,9 milhões pagos com recursos próprios do estado. Os carros serão destinados a 42 escritórios municipais da Epagre. Além dos veículos, também foram entregues aparelhos celulares e de telefonia fixa e também equipamentos de informática, nos quais foram investidos mais de 2 milhões de reais. RBV Agro. O município de Fraiburgo realizou nesta semana um evento simbólico para marcar oficialmente a abertura da colheita da maçã. Vamos saber como foi na reportagem de Ernesto Júnior. Os números mostram que das 660 mil toneladas de maçã colhidas em toda Santa Catarina, 120 mil devem partir dos pomares que estão localizados em Fraiburgo, aqui no meio oeste de Santa Catarina, caso deste onde nós estamos nesse momento. As frutas sofreram um pouco com as intempéries climáticas de 2023. Isso já é certeza para os pesquisadores e também para os produtores. Porém, mesmo com tudo isso, existe a expectativa de que, mesmo as frutas estando um pouco pequenas, os sabores continuem sendo dos melhores, mostrando a importância da região do meio oeste catarinense como uma das maiores produtoras de maçã em toda Santa Catarina. Os pomares comprovam isso. Os produtores da região sentem que a safra em 2024 terá impactos que serão sentidos por todos, inclusive os consumidores. Como explica Márcio Concol, proprietário de um pomar em Fraiburgo. Na nossa propriedade específica, nós vamos ter um pouco de quebra, causado principalmente por esses fatores aí citados, climáticos. Mas a gala adiantou uns 10 dias, nós estamos entrando na parte final da nossa colheita já. E depois nós temos a Fuji, que a ideia é alongar um pouco e ter ela entre março e abril a colheita durante o mês inteiro. Embora vamos ter quebra do volume total.
causado principalmente, no nosso caso, pelo menor tamanho de fruta. Mas a fruta de uma boa qualidade em termos de sabor e crocância, né? Suculência e tal. Dentro dos seus mais de 60 anos de história, Fraiburgo se firmou como um dos principais produtores de maçã em toda Santa Catarina. Para o prefeito Wilson Ribeiro Júnior, o momento da abertura da colheita é um dos mais importantes para a cidade, principalmente pelo fator econômico. A gente faz esse momento, normalmente nesse mês de fevereiro, simbólico, porque a maçã representa a nossa economia, ela se confunde com a história da cidade e ainda tem uma representação muito forte econômica no nosso município. E além disso, né, ela desenvolve nesses últimos anos, e cada vez com mais intensidade, a questão turística, que é a experiência das pessoas que vêm de fora para cá, para ir até um pé de maçã, né, tirar a maçã no pé. Então isso cria experiência, que é o turismo que a gente também desenvolve como eixo. Então ela tem uma importância enquanto agronegócio, mas tem uma importância também enquanto turismo. Cada vez mais, as cidades vêm desenvolvendo trabalhos sobre o turismo de experiência. Fraiburgo uniu a colheita da maçã com os passeios turísticos. Essa questão é um ponto-chave para o governo do estado, como explica a secretária adjunta de turismo, Catiane Senfi. Nós temos que aproveitar isso, a diversidade do nosso estado e na promoção, sabe, promover isso, Santa Catarina. Nós temos um estado completo, seguro e muito agradável para receber todos aqui. Por determinação do nosso governador, nós temos que trabalhar o turismo o ano todo. Nós temos um estado completo com as 4 estações. Quando a gente foca só no litoral, a gente deixa de atender as necessidades do interior, né? E a gente também só recebe turista no verão. Então, Santa Catarina está preparada, nós temos oportunidades para receber turista o ano todo e em todas as regiões. Nós temos que aproveitar a complexidade, nós temos que aproveitar a pluralidade, nós temos que aproveitar o tanto que o nosso estado pode oferecer para todos os gostos. Então nós podemos sim receber todos os turistas aqui. De acordo com o secretário de Agricultura, Valdir Colato, o governo de Santa Catarina trabalha para que em 2024 os produtores não tenham mais quebras nas suas safras. A Secretaria da Agricultura, junto com o governo do estado, o governador Jorginho Melo, estamos aqui presentes, representando e fazendo a nossa parte, com recursos para o programa antigranizo. Esse ano passado foi 1.200.000, nós queremos ampliar esse programa, também na cobertura das nossas maçãs, dos nossos pomares e também o seguro. Nós perseguimos um seguro onde o agricultor possa ter a garantia, já que o governo federal retirou recursos do seguro esse ano. Nós estamos tentando montar um programa de complementação desse seguro agrícola. Para os amantes de turismo e agronegócio, Fraiburgo aguarda todos para a colheita da maçã em 2024. 1, 2, 3... RBV Agro. Para se ter uma ideia da importância da maçã para o agro catarinense, ela representa uma fatia de 40% do faturamento da fruticultura do estado. Além de Fraiburgo, conhecida como a terra da maçã, destaque também para São Joaquim, na Serra, maior região produtora do estado. Em números nacionais, possui cerca de 50% da área de cultivo de macieiras no Brasil, o estado de Santa Catarina, dividindo assim a liderança na produção desta fruta com o Rio Grande do Sul, que possui números bastante semelhantes. É muito legal. A maçã, mais um dado curioso que a gente tem aqui, é a terceira fruta mais consumida do Brasil. E nós vamos continuar falando de maçã, porque nessa semana, representantes de um consórcio de produtores de maçã na Itália estiveram em Santa Catarina para conhecer o trabalho de pesquisa da Epagri. Na Estação Experimental de Caçador, os italianos conheceram o programa de melhoramento genético da macieira, que tem variedades resistentes à mancha da gala, doença que agora começou a aparecer também nos pomares europeus. 2 técnicos agrícolas e uma pesquisadora da Itália estiveram nesta semana em Santa Catarina para buscar informações sobre o cultivo de maçã. Eles representam um consórcio de produtores de maçã daquele país e estão preocupados com uma doença que começou a aparecer agora nos pomares europeus,
a mancha de gala. O pesquisador Marcos Vinícius Kivitschau, da Estação Experimental da Epagre de Caçador, explica o objetivo da visita dos italianos. Eles vieram fazer uma visita muito específica para conhecer um pouco mais e entender um pouco mais sobre uma doença que nós já convivemos com ela no Brasil há muitos anos, que é a mancha foliar de glomerela ou mancha de gala, né? Então, para nós, para quem é produtor de maçã, sabe que é uma doença extremamente agressiva, de controle muito difícil, né? Até porque o ciclo dela é muito rápido, a doença se prolifera muito rápido. Não existem muitos produtos que são realmente eficientes para controlar essa doença, então é uma dificuldade grande. Aliado à condição de clima que a gente tem, de temperaturas altas e chuvas bastante frequentes no verão, então para nós é uma doença bastante antiga, né? E agora, recentemente, nos últimos 2-3 anos, essa doença começou a aparecer lá na Europa e eles estão preocupados porque eles não sabem como controlar essa doença. Então, nada melhor do que vir no berço da doença, que é aqui o Brasil, né? Para entender um pouco mais e saber como manejar os pomares para tentar controlar a doença, né? O pesquisador Cláudio Ogoshi, especialista em fitopatologia e que acompanhou a visita, explica que os italianos têm um desafio a mais na produção, já que na Europa os principais fungicidas para controlar a doença são proibidos. Uma variedade suscetível que é a gala hoje requer muita pulverização e muitos dos nossos fungicidas que, de certa forma, têm uma eficiência relativamente boa para essa doença, lá eles não estão tendo mais essa possibilidade. Um exemplo é o mancozeb. O mancozeb foi banido lá da Europa, então isso se torna muito difícil no controle de doenças de maneira geral e principalmente para a mancha da gala, que é o caso que eles vieram procurar aqui com a gente. Na Estação Experimental de Caçador, a comitiva italiana pôde conhecer também as cultivares desenvolvidas pelo Programa de Melhoramento Genético da Maçã, que são resistentes à mancha da gala e podem ser uma alternativa para novos pomares, como explica o pesquisador Ivan Fauro. Estamos lançando cultivares mutantes resistentes à mancha foliar de glomerela, mutantes de gala, né, que não pega essa doença. Então isso é um ganho para quem já planta um grande volume. E outra parte, nós estamos criando cultivares híbridas, né, de alta qualidade para ser o futuro. Então, o futuro já presente, né? Cultivares de excelente qualidade, conservação, aparência, tudo. Então, nós estamos atuando nessas duas linhas para atender todo o mercado nosso e estamos conseguindo atender também uma parte do mundo através dessas cultivares. Além dos pomares e laboratórios da Estação Experimental de Caçador, a comitiva italiana também visitou a Estação da Epagre em São Joaquim e pomares de grandes empresas produtoras de maçã situadas em Fraiburgo. RBV Agro. Nosso próximo destaque: produção de feijão cai por conta das chuvas em Santa Catarina e o preço sobe. A primeira safra deve resultar em um montante de 10% inferior ao do ano passado. Esse valor pago aos produtores pelo grão está em crescimento. A primeira safra de feijão de 2024 em Santa Catarina deve produzir cerca de 55 mil toneladas do grão. A estimativa representa uma queda de 10% na comparação com o ano passado, conforme os dados da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Estado. Houve diminuição da área plantada em cerca de 1.600 hectares no território catarinense, além de uma redução projetada de 5,3% na produtividade. Consequências das condições climáticas, como avalia o analista do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagre, João Rogério Alves. No início dessa safra de feijão primeira, a gente teve condições climáticas bastante adversas, né? Tivemos o mês de outubro e novembro ali com uma precipitação bastante acentuada. Muitos produtores acabaram desistindo de plantar, receosos com relação às condições climáticas e acabaram aguardando para plantar soja nessas áreas onde inicialmente eles teriam uma intenção de plantar feijão. A gente tem a campo diversas situações. Tem produtor que já colheu, tem produtor que ainda a cultura está em maturação, mas eu acredito que a gente já deve estar com praticamente uns 80% ou mais já colhido.
O mercado do feijão vive momento de valorização. O preço médio pago aos produtores catarinenses pela saca de 60 quilos de feijão preto pulou de R$ 234 em novembro para R$ 292 em dezembro. Para o feijão carioca, o valor subiu de R$ 181 para R$ 228. O analista da Epagri-Cepa, João Rogério Alves, explica. A gente percebe aí entre novembro e dezembro do ano passado, a gente teve um aumento aí em torno de 26% para o feijão carioca e em torno de 25% para o feijão preto. É um aumento bastante considerável, considerando-se um período de 30 dias. E o principal fator é a questão de escassez, né? Os problemas climáticos fizeram com que principalmente o feijão preto e o carioca tivessem um ajuste, uma redução na produção. A gente está verificando que aí uma redução na ordem de 5% na produção nacional e isso impacta aqui também na questão dos preços, né? Outra questão é que a gente está numa janela aí de oportunidades, digamos assim, terminando de colher a safra do feijão primeira e iniciando o feijão segunda safra, né? Nesse período aí existe naturalmente um ajuste de oferta e demanda. As principais áreas produtoras de feijão em Santa Catarina estão concentradas nos campos de Lages, na região serrana e nos municípios de Canoinhas, no Planalto Norte, Joaçaba, no meio-oeste e Xanxerê, no oeste do estado, que juntos somam cerca de 75% do total catarinense. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis. RBV Agro. Vamos a um rápido intervalo e já nós voltamos com mais destaques do agro. Epagri reúne técnicos e produtores em dia de campo do tomate em Caçador. Na Estação Experimental de Videira foi realizado um curso para produtores de vinho. E Cidasc entrega registro de inspeção estadual a frigorífico, que volta a funcionar na região meio-oeste. Voltamos já. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Você, produtor rural do meio-oeste catarinense, a promoção que foi um sucesso no ano passado, agora está de volta, ainda melhor. Yamar Solis 80, a partir de R$ 185 mil. Agora, pensando em comprar uma colheitadeira nova para a sua safra, a YH 880, a partir de R$ 450 mil. Não perca mais tempo, venha nos visitar em Videira, Santa Catarina ou solicite um orçamento. Trator top, colheitadeira top, com preço top é na Beagro. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. A Epagri realizou na última terça-feira, na Estação Experimental de Videira, mais uma edição do curso de vinhos, reunindo produtores da região. O repórter Fabiano Trindade acompanhou e traz os detalhes. Representantes da região participaram nesta semana de um curso de aperfeiçoamento na produção de vinhos. O evento foi promovido pela Epagri de Videira e contou com as orientações do pesquisador em enologia Vinícius Cagliari. Os produtores puderam obter dicas inovadoras e que auxiliam para que o vinho desenvolvido aqui continue sendo de ótima qualidade e se destacando no Brasil e fora dele, como explica Cagliari. Esse é um curso promovido aqui pela região de Videira, de capacitação, né, para a produção de vinho. Então a gente tem vários produtores aí aqui da região, curitibanos, Tangará, Pinheiro Preto, Videira, que vieram para cá para melhorar, digamos assim, as técnicas de vinificação deles, para poder aplicar isso aí nas propriedades e ter, se possível, melhores resultados de vinificação. Todas as práticas enológicas aí mais modernas são apresentadas e claro que às vezes depende de investimentos altos, né, mas existe muita coisa que é barata e consegue dar um upgrade, aí, uma melhoria bem grande nos vinhos. Toda a região produtora de uva e de vinho são regiões ricas e assim é o nosso Vale do Rio do Peixe. A gente tem grandes vinhos na região que concorrem aí com qualquer outra região aí do Brasil e de outros países também. Vindo da cidade de Curitibanos, o produtor Dornelis Luiz Serena destaca que participa destes cursos ministrados pela Epagri há vários anos e com o auxílio consegue melhorar e aprimorar a produtividade de vinhos. Lembra ainda que os desafios para esta safra serão grandes, já que a qualidade da uva está bem abaixo do esperado. Isso é muito importante, a gente vem da região de Curitibanos, onde em 2000
2014, nós desenvolvemos um programa lá para o pequeno produtor, desenvolvendo as pequenas propriedades, a plantação de uva. E junto com isso e a Epagre, a prefeitura, a gente foi desenvolvendo as produções mais para suco. Mas como todo mundo tem uma origem italiana e a vontade é o vinho, a gente partiu para o vinho e sempre a gente tem o acompanhamento da Epagre. Esse ano as coisas estão complicadas. Olha, vamos ter o nosso vinho lá, mas vai ser muito pouco. Quase não vai ter produção e acredita-se que a qualidade do vinho também não é boa, né? Porque eu sempre brinco com o pessoal lá, produtor, você pode estragar uma boa uva, mas melhorar ela você não melhora, né? Mesmo assim o trabalho é feito, né? Sempre estamos fazendo, e sempre estamos fazendo as experiências. Esse ano a gente plantou as Calardes Blanc lá, que foi desenvolvido pela Epagre. Fizemos uma degustação de vinho lá, onde resgatamos na nossa cidade todas as pessoas que gostam de vinho e descobrimos pessoas que nunca plantaram uva e que sempre gostaram de vinho. Então até nesse ponto nós estamos desenvolvendo na cidade. Em Caçador, o assunto do dia de campo da Epagre foi o cultivo de tomate, cultura bastante expressiva no meio oeste catarinense. Reportagem de Rita Martini. Produtores e técnicos agrícolas estiveram reunidos no último dia 7 de fevereiro na Estação Experimental da Epagre, em Caçador, para um dia de campo sobre a cultura do tomate. No evento, os participantes puderam obter informações e conhecer na prática algumas novidades para o cultivo da hortaliça. Uma das alternativas que tem bons resultados é o cultivo em ambiente protegido, como explica o pesquisador Fernando Pereira Monteiro. Nós estamos numa estufa do tipo Bandeirantes aqui, cultivando tomate. Então a principal diferença desse sistema em relação ao cultivo a campo é que não há incidência de chuva, né? Então, como tem o plástico, o tomate ele não entra em contato com a água. E isso ajuda a prevenir a ocorrência de doenças aqui dentro. E já no tomate a campo você não tem essa proteção. Uma outra coisa que ajuda a manter a sanidade das plantas dentro dessa estrutura é a alta temperatura. Então a temperatura aqui é bastante alta, principalmente nos horários de pico, né, da radiação. Então meio-dia, 1 hora, 2 horas, é bem quente aqui. E isso também restringe a ocorrência de doenças. Nós temos os mesmos patógenos que o campo tem, então ocorre bactéria aqui, ocorre fungo, só que o ambiente necessário para a ocorrência da doença não tem aqui dentro desse ambiente. Então, só a título de comparação, nessa safra, para a doença, a gente só fez uma aplicação de cauda sufocáustica, enquanto no campo as aplicações são semanais, tá? E ainda assim a sanidade lá no campo ela não fica tão boa quanto aqui. Outra tecnologia que foi destaque no dia de campo da Epagre é o cultivo de tomate em vasos, como cita o pesquisador Leandro Ram. O cultivo de tomate em vaso a gente vê como uma perspectiva, claro, necessariamente tem cultivo protegido. Depois de uma sequência de anos que você faz o cultivo diretamente no solo, geralmente tendemos a acumular algumas doenças, esse solo tende a ser improdutivo, né? Acúmulo grande de nutrientes, começa até às vezes salinizar o solo, né? Mas sempre tudo por causa de doenças. Então, a possibilidade para você não perder o espaço, a estufa, é cultivo em vasos, né? Nessa condição eu tenho um controle absoluto de tudo, né? Acima de tudo da água e dos nutrientes. Então eu consigo aplicar a água conforme a necessidade da planta e os nutrientes de uma forma equilibrada, balanceada. Por isso que você viu dos tomates muito bonitos nessa condição de vaso é o resultado disso, né? De um controle maior que o produtor tem da sua lavoura. A produtividade de um pé de tomate plantado em vaso é maior do que a céu aberto? Seguramente. A gente chegou a colher aqui 16 quilos por planta. Que é uma produtividade muito excepcional, né? A campo, produtividades muito boas, a gente fala de 8, 10 quilos por planta, então praticamente a gente consegue dobrar a produtividade do cultivo de tomate em vaso. O gerente da Estação Experimental de Caçador, Anderson Feltrin, ressalta a importância das pesquisas da Epagre, que são desenvolvidas através de demandas dos próprios produtores. A gente ouve o produtor, procura ver qual que é os problemas que eles estão enfrentando e a gente traz para dentro da Epagre para fazer essas pesquisas, tentar resolver o problema e levar, e agora o dia de campo, né, especificamente de hoje, uma cultura do tomate, é levar esses conhecimentos, né, os resultados que a gente tem dos últimos anos aí e da safra atual para o produtor e para os técnicos também. Para o produtor estar levando esse tipo de plantio para a sua lavoura,
tem essa possibilidade? E a gente enxerga essa possibilidade, mas principalmente para aquele produtor que tem áreas pequenas e com dificuldade de migração de áreas, porque qual que é o problema do tomate é em relação às doenças de solo. Então não tem como ele cultivar por mais de 2 anos na mesma área, sem ter uma tecnologia aliada, né? Hoje até ele consegue isso com um porta-enxerto, né? Mas num passado bastante recente isso não era possível. E na estufa ele consegue fazer isso, ele consegue superar doenças como murchadeira, fusariose e verticilliose, plantando porta-enxerto resistente a essas doenças ou cultivo em vaso, que ele utiliza substrato e fica fora, né, do solo. Então ele consegue cultivar na mesma área por anos, por vários anos, ele consegue sem o menor problema. Neste ano, a safra do tomate na região meio-oeste de Santa Catarina teve, no geral, uma menor produtividade em função do clima com excesso de chuvas. Por outro lado, o preço ao produtor está se mantendo acima da média desde o início da colheita. RBV Agro. A Cidasc entregou no começo do mês de fevereiro o registro do Sistema de Inspeção Estadual para um frigorífico aqui da região que ficou um tempo inativo e agora voltou a funcionar. Reportagem de Flávio Henrique. Com a presença da presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, Cidasc, Celes Regina de Matos, foi entregue a certificação do Serviço de Inspeção Estadual para o frigorífico Rossi de Caçador, autorizando o seu funcionamento. Presente ao ato, o prefeito Alencar Mendes destacou a geração de empregos no empreendimento e que o próximo passo deve ser a certificação federal. Isso é extremamente importante para a geração de emprego, para a economia da nossa cidade, para que a gente possa fazer as coisas desenvolver, precisa ter atividade econômica. Passamos por um processo de liberação, toda a questão de alvará, de habites e tudo mais, que se concluiu com a questão do selo de inspeção estadual. A busca do frigorífico é que esse selo ele se transforme no selo de inspeção, no SISB, que permita vender Brasil afora, não apenas no estado de Santa Catarina, mas isso é passo a passo e talvez a gente tenha novidades breves em relação a isso. Mas é extremamente importante a gente ver com muita felicidade pessoas acreditando em caçador, vendo as coisas acontecer e fazendo as coisas acontecer. É a partir disso que a gente vai ter realmente progresso, desenvolvimento na nossa terra, e o que a gente tem que fazer como poder público, como comunidade, na verdade, é estar pronto para responder a essas iniciativas, que a comunidade abrace, que a comunidade possa entender isso como um sinal de progresso, sinal de avanço para a nossa cidade, e o poder público vai agir dessa forma. Uma das grandes iniciativas nesse quesito é exatamente o nosso projeto de desburocratização que está na Câmara de Vereadores, de uma maneira onde a gente possa fazer com que as regras de funcionamento que o poder público tem que impor para que aconteça, exatamente para fazer a diferenciação entre aquele que trabalha certo, trabalha bem, daquele que não trabalha bem, eles não podem ter o mesmo nível de competitividade. Então a gente tem que fazer essas regras têm que ser cumpridas, mas de uma maneira mais simplificada. E é isso que a gente está fazendo agora com esse projeto e temos a confiança nessa parceria com a Câmara de Vereadores para fazer com que esse projeto passe a virar lei, passe a virar uma regra, e aí a gente tem a condição de apoiar cada vez mais essas iniciativas de empreendedorismo na nossa cidade. A presidente da Cidasc, Celes Regina de Matos, enalteceu o trabalho da companhia e que a certificação representa uma segurança para os consumidores. É exatamente isso. Um frigorífico que tenha inspeção representa saúde para a população, representa saúde pública, porque é um estabelecimento onde é feita a inspeção dos animais vivos, depois a inspeção da carcaça, das partes, dos órgãos, enfim, se separa aquilo que pode ter alguma doença daquilo que é saudável, aquilo que é comestível daquilo que não é comestível. Então, o sistema de inspeção traz tudo isso para um estabelecimento e quem ganha é a população, porque tem a sua saúde protegida. E o frigorífico Rossi hoje comemora essa certificação de inspeção estadual, na qual ele pode produzir todos os seus produtos e comercializar em todo o nosso território com o aval e a segurança da inspeção oficial reconhecida pelo Ministério da Agricultura e a Secretaria da Agricultura do Estado. Formada em medicina veterinária, ela salienta a importância do animal não sofrer maus tratos ou violência no transporte e também no abate, resultando em uma carne de melhor qualidade. A questão do bem-estar animal não é só uma questão moral, é também uma questão moral, porque para fazer o abate dos animais, sem grandes tecnologias, é possível fazer sem dor, sem crueldade.
Essa é a questão moral. Mas é preciso também saber que a carne de um animal que é abatido em bem-estar animal é uma carne que dura mais, é uma carne com uma coloração mais agradável, mais bonita, mais atrativa, porque a carne de um animal sedento, de um animal com medo, de um animal machucado, de um animal muito tempo no sol ou muito tempo com fome, é uma carne que ela muda o pH, ela muda a estrutura dela. E o consumidor não sabe disso, o consumidor precisa saber disso, porque além de ser uma obrigação legal, o cumprimento das boas práticas, né, em relação ao bem-estar animal, o consumidor também ganha com a carne boa, de um animal tranquilo, porque ele não é alterado bioquimicamente. E o frigorífico ganha porque um animal que não é bem carregado, não é bem transportado, não é bem mantido, ele tem os principais cortes, como o contrafilé, como a alcatra, machucados no caminhão, machucados por ferrões para tocar o animal, e isso desvaloriza o corte, que não vai mais poder ser vendido o corte inteiro, que é o que tem o melhor valor. Você vai ter que fazer virar recorte uma carne que é de primeira qualidade. Então ganha todo mundo com o bem-estar animal. O empresário Rudinei Rossi explica que a região tem grande demanda e que inicialmente irá abater 80 cabeças de gado, devendo chegar a 150 em breve. É muitos produtores, é muito pecuarista cobrando a gente quando que você vai começar, Rossi, quando que você vai abrir de novo, né? Então a gente se sente até feliz por isso, né? Por todo mundo lembrar da gente, olha, quando que vai começar, Rossi? Quando se volta, né? E porque a cadeia produtiva é grande, né? Do nosso estado, e todo mundo, nossos arredores aí, pecuaristas fortes, né, querendo vender seu produto, né, e querendo vender mais próximo, né, até inclusive a gente, nesse tempo que a gente ficou fora, a gente acabou levando para frigoríficos de outras regiões, mas o nosso pecuarista, ele quer entregar mais próximo, ele quer entregar na nossa região mesmo. Uma das suas falas aí, que inclusive emocionou aqui as autoridades, né, todo mundo que estava aqui, essa tua preocupação com a questão da geração de emprego, de atender as famílias que trabalham aqui junto com você, numa região que a gente conhece, né, que é o distrito de Taquara Verde, que precisa muito de oportunidade de emprego, né? É, isso aí, Flavinho. A gente falava porque a gente não se preocupa só com a gente, né? A gente se preocupa com o pessoal, sabe? Que o pessoal daqui, nós temos um pessoal muito bom que trabalha com a gente aqui na região do Taquara Verde, sabe? Pessoas humildes, pessoas puras, sabe? E bem trabalhadoras, sabe? Que se viam assim, que não tinha mais o trabalho, sabe? Então, quando eles retornaram, a gente via assim a expressão deles, a felicidade estampada na cara de cada um, sabe? Isso é muito bom a gente ver isso. Com relação à capacidade de abate, como é que vocês começam e qual a intenção de chegar até quantas cabeças por dia? A gente vai começar devagar, né? A partir de amanhã, por exemplo, amanhã, sexta-feira, o nosso abate é 80 animais dia, né? Mas a nossa intenção é chegar a 150 animais por dia. Mais uma vez, agradecer a Deus, primeiramente, porque sem Ele a gente não é nada, né? Agradecer todo o pessoal que deu apoio, o pessoal da Cidasc, o pessoal da Prefeitura, que nos apoiaram para que saísse essa parte burocrática, essa documentação, sabe? E agradecer a minha família e a todos, sabe? Agradecer de coração a todos. RBV Agro. Ponto final no RBV Agro de hoje. Queremos aqui agradecer a gentileza da gerência da estação da Epagre em Caçador. Estamos gravando hoje aqui no pomar modelo de maçã da estação experimental. É isso aí, Angélica. Quem nos acompanha pelo rádio, vai lá no YouTube, se inscreve no canal Portal RBV ou então no Facebook, dá uma olhadinha na cor, na qualidade dessas maçãs que estão no cenário do RBV Agro de hoje. Nós voltamos semana que vem com mais destaques do agro pra você. Beijão, gente. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau, tchau. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.